Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos dando continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina. Neste domingo, 27 de abril, o tema da lição é o primeiro mandamento. Eu creio que todos aqui sabem qual foi o primeiro mandamento, qual foi a primeira ordem que Deus deu aos nossos pais, digamos assim, lá no Éden. O Éden, ele é considerado uma sala de aula, foi considerado como uma sala de aula para os nossos pais, um lugar em que a interação com as criaturas ensinaria a ele e aos seus descendentes sobre Deus. E aquele casal não eram apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instruções divinas. Você já parou para pensar o privilégio que Adão e Eva tiveram de ser ensinado pelo próprio Deus? Eles tiveram aquele privilégio, não tem palavras para descrever, fora do normal, fantástico, serem ensinados pelo próprio Deus. O Éden era como uma sala de aula, eles recebiam instruções diárias. E a primeira instrução que eles receberam, o primeiro mandamento, digamos assim, está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 17. Vamos ler o versículo 16 para entendermos melhor. Capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, o primeiro uso desta palavra, deste verbo hebraico, é traduzido como ordenar, ou seja, Deus aqui ele deu uma ordem para Adão e Eva. Eles tinham um lindo jardim onde eles podiam passear, onde eles podiam andar livremente e comer de todas as árvores que davam frutos, mas somente uma árvore. Deus pediu somente isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal era como se fosse uma espécie de contrato de Deus para com os seus filhos ali presentes. Era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, esse jardim é perfeito, é belo, vocês vão morar aqui, mas com uma condição: não toquem naquela árvore, não se aproximem dela e muito menos comam do seu fruto. Então, isso que ocorreu aqui em Gênesis, em que Deus deu aos seres humanos a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqui vem uma pergunta. Muitos podem se perguntar: como algum conhecimento pode ser proibido? Não é sempre benéfico experimentar mais conhecimento? Como dizem os escritores, o conhecimento não tem fim. Quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca, você pergunta, quanto mais você vai atrás, isso é bom. Mas será se realmente todo conhecimento deve chegar até nós? Nós devemos sair por aí querendo desbravar tudo aquilo que vem na nossa mente? Segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, a resposta é não. Por quê, queridos? Deus ele tinha a intenção de transmitir uma educação completa ao seu povo, poupando-os do sofrimento de longo prazo que algum conhecimento trouxesse. Como que aconteceria depois, quando as pessoas escolhessem governar a si mesma em vez de serem governadas pelo próprio Senhor? Um exemplo disso, queridos, são os filhos quando querem sair de casa, quando os pais, de certa forma, os governam, e esses filhos já fadados, já cansados, segundo eles, de serem mandados pelos pais, de somente receberem ordens, quando eles resolvem agora governarem a si mesmo, na maioria das vezes quebram a cara, se iludem, voltam chorando para os braços do pai, porque lá fora o mundo ensina, porém ele não ensina com o mesmo carinho que o pai e a mãe ensinam. E na Bíblia nós vemos que todas as vezes que o ser humano se afasta de Deus, buscando governantes terrenos, buscando governantes seculares, a Bíblia mostra que na maioria das vezes essas pessoas se deram mal. O exemplo disso é o povo de Israel, e nós vimos na lição passada. Nós vimos que Israel clamava por um rei. Eles pediam diariamente por um rei.
e Deus o alertou. Deus disse que eles sofreriam se fossem governados por alguém, por um homem, porque o homem, na maioria das vezes, ele governa com a sua própria inteligência, com o seu próprio conhecimento. Muitas vezes ele ignora o conhecimento divino. Ele vai governar para si mesmo. Isso sobe para a cabeça, o poder muda as pessoas. Então, a lição diz o seguinte: milênios depois, quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessas escolhas, como falei anteriormente. Ele também informou que a decisão de se afastar do seu governo duraria até o fim dos tempos. Então, à medida que os reis se corrompiam, o povo da aliança se tornou tão mundano que ele lhes deu mais do que desejavam, um reino humano. Então, é esclarecedor estudar o livro de Daniel. Tendo em mente esse pano de fundo, percebemos que a marcha dos impérios não é apenas uma acusação contra as nações, os gentios, mas também uma acusação contra as falhas de Israel e sua recusa em seguir os mandamentos de Deus. Então, queridos, todas as vezes que o ser humano se afasta, buscando um domínio próprio, um governo próprio, ou buscando alguém, um ser humano falho, pecador, propenso ao erro, para que o governe, muitas vezes esse cidadão vai se dar mal. Quando se endurece contra Deus, quando se rebela contra Deus, Jó, em seu livro, ele deixa bem claro quem se endureceu contra Deus e lhe foi bem. Algumas versões diz quem porfiou contra Deus e lhe foi bem. Então, queridos, há um perigo em nos endurecermos contra Deus e buscarmos outros governantes para as nossas vidas. Assim como nós mesmos, quando queremos buscar ser dono do nosso próprio nariz. O versículo inicial da lição é bem claro em dizer: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, acima de tudo, Deus é Deus. Esta é a lição deste domingo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para, nesse momento, aí onde você está, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, feche seus olhos para nós falarmos com Deus. Santo e eterno Deus, muito obrigado pelos estudos que aqui tivemos. Abençoa a mente, o coração e o lar de cada um dos nossos telespectadores. Continue conosco em nome de Jesus. Amém.